Sobre expectativa é o tema da live de hoje, nossa 25ª live. Sim, estamos de bodas de prata. Enquanto eu tô esperando o pessoal aqui chegar, eu quero te dar alguns recados. Primeiro, dá uma olhadinha nas lives anteriores que estão salvas nos destaques da bio e estão fantásticas, imperdíveis, são verdadeiras aulas, por isso eu chamo de live class. E isso me leva ao segundo recadinho. Já pega papel e caneta, porque a gente vai ver aqui a diferença de expectativa para aquilo que é a espera do mínimo da entrega dos outros. A diferença da expectativa para o foco, aquela fé inabalável e desejo ardente que faz com que a gente atinja os nossos objetivos, algo que eu falo tanto através da cocriação, algo que seja um assunto que você transcenda, que é o meu 6º livro que estou aqui escrevendo, vai abordar de uma forma muito mais profunda, vai ser o verdadeiro mergulho no único sentido que faz sentido para dentro, mas muito mais profundo do que qualquer outro material que você tenha lido ou assistido meu. Nós vamos falar também da diferença da expectativa para idealização, a diferença da expectativa para outras perspectivas nossas, quais são os verbos que nós usamos quando nós estamos num estado de expectativa e quais são positivos e quais nós devemos aniquilar das nossas vidas. Vou falar também da suposição, afinal de contas, se você conhece um pouco do meu material, você sabe que eu falo que as grandes destruidoras da nossa realidade, do nosso potencial pleno, da nossa cocriação, da nossa vida, daquilo que nós queremos para nós, são expectativa e suposições. Então a gente precisa tentar aniquilar essas duas da forma mais eficaz possível. No final dessa live, fica aqui porque nós vamos fazer um exercício para você trabalhar suas expectativas e a sua realidade. Para quem está chegando aqui, eu quero dar as boas-vindas nesse domingo gostoso de manhã, em que vamos falar sobre as nossas expectativas, uma verdadeira aula sobre elas. E além de ter dado esses outros recados, esses recados anteriores, eu quero também fazer o meu jabá. O momento patrocínio Ilha de Ananda. Falar para você que a trilogia Paris-Saint-Exupéry está a apenas R$35 para quem adquirir comigo pelo direct. Me chama lá, a trilogia, sim, os 3 livros da trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, mostrando para você aquilo que o amor faria por você. A frase inicial de Paris Saint-Exupéry é: você já sabe o que faria por amor. Agora, o que o amor faria por você? Isso você vai descobrir através dessa trilogia que é excitante, que é gostosa, que é maravilhosa, que é um guia de vinho, sim, de viagens também e de desejo. Entenda por desejo tudo o que você quiser entender. E também quero falar dos outros 2 livros já lançados, o Dom Rua de Merda Nunca Mais, um livrinho fininho de fácil leitura em que eu dou voz ao Dom Rua de Merda, falando para você quem é ele. Sim, é ele por ele mesmo, e por isso você vai se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas através desse livro. E por último, o mergulho na inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, termo que eu criei. O livro seja um assunto que você domina. São quase 100 ferramentas de inteligência emocional para você aprender a gerenciar as suas emoções. Aliás, você vai ver que gerenciar as suas emoções é um dos aspectos de aniquilação das suas expectativas. Também sobre estado pleno de presença é você adquirindo o seu centro para você ser um assunto que você domina, sem permitir ser um assunto que os outros dominam por você. E também, o que eu disse, que fui eu que criei, inteligência sedutora, que muito além de sedução, de fazer com que o outro faça o que você quer, simplesmente porque você quer, os outros querem fazer o que você quer, porque você é uma pessoa magnética, porque você é uma pessoa interessantíssima, entendeu? Tá tudo aqui dentro desse livro. E como 100 ferramentas era coisa demais para um livrinho pequeno, o que eu fiz no livro foi quase que um resumo do que se tornou o método Livebook aplicado a esse livro.
O Método Livebook é o meu curso que você tem aulas exclusivas comigo, além de todo o meu material, acesso a mim. E se você quer ser minha aluna, dá uma assistida lá na aula do link da bio, ou então me chama no direct que eu envio para você. Bom, recados dados, vamos para o oi pro meu pessoal. É claro que a Cícera da fanpage já está por aqui. Quero dar oi para as minhas jeans, que são as minhas seguidoras, que estão sempre por aqui. A Marlita por aqui. Deixa eu ver os nomes que eu conheço. 1984 Wine está por aqui também. A Cíntia, a Elza, olha só, a Elza querida, que maravilha, que feliz que eu fico de ver o pessoal lá dos outros Instagram dando uma olhadinha por aqui. E a Hilda também. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem perguntar algo a respeito do tema expectativa, se você está assistindo essa aula, essa live class agora ao vivo, já pergunta aqui no chat. Ou se você está assistindo ela gravada, pergunta nos comentários, porque eu sempre respondo vocês. De novo, como eu falo em todas as minhas lives, as lives são aulas, as aulas são aulas, os conteúdos são aulas, os meus stories são aulas e os comentários são aulas também, porque toda vez que eu comento alguma coisa aqui na internet, nas minhas redes sociais, eu sempre comento pensando como você que está olhando aí, como você que está lendo isso, vai ver isso e como isso pode trazer algum aprendizado, algum ensinamento, algum insight. Então os meus comentários não são só para mim, não é para outra pessoa necessariamente que está comentando, é para você que tá aí acompanhando o meu material. Então seja bem-vindo, o Uriel tá sempre por aqui, olha que legal. O Mate é enólogo lá em Mendonça. Tamo fina, não tamo? Aliás, nós somos. Seja bem-vinda, Joselda. Então, recados dados. Fiquem à vontade de comentar, de perguntar do que vocês quiserem. Essa live é nossa. E vamos começar para a primeira parte do que eu fiz da minha colinha aqui. E eu precisava começar essa live por este lugar, que é a diferença entre expectativa da espera do mínimo da entrega do outro. Porque a gente pensa que a expectativa é, mas eu espero respeito do outro, então por isso que o outro me decepcionou, então eu gerei muita expectativa. Calma lá. Você esperar que a outra pessoa tenha caráter, você esperar que a outra pessoa tenha respeito por você, você esperar que a outra pessoa tenha decência, isso não é gerar expectativa, tá? Então eu já tô validando pra você que você nem espere isso, que você exija isso. Não sente em mesas, não esteja perto de pessoas que não respeitem, que não sejam decentes com você, que não tenham o nível de caráter que você está construindo em você. Porque lembrando que as outras pessoas, elas têm uma influência direta nos seus resultados, na sua energia. Eleve as pessoas com as quais você mais convive, com as pessoas que você tem acesso. É claro que a gente não consegue isolar o mundo inteiro de nós, seja no trabalho, seja muitas vezes na família, mas você consegue perceber de forma diferente e interagir de forma diferente. E essa interação você aprende muito no Don't Rua de Merda Nunca Mais. Por isso que eu falo que é uma vacina contra pessoas em situações abusivas, porque aqui você percebe que esperar decência do outro não é gerar expectativa. E o Dom Rua de Merda faz as pessoas de merda. Quando eu falo Dom Rua de Merda, não significa que seja só um homem, pode ser mulher, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, papagaio, cachorro, seja lá o que for, que tenha o sobrenome, ao invés de da Silva, de Almeida, é de merda, entendeu? Então, pessoas de merda, elas criam algumas pegadinhas pra você. Primeiro que muitas vezes elas fazem você criar expectativa, elas não cumprem essa expectativa e depois elas dizem que foi você que criou a expectativa, então a expectativa é sua. Entende a inversão de valores, a inversão de verdade, a manipulação? E isso é tão forte, tão real, que é documentado na psicologia com um nome chamado gaslighting, que é quando a pessoa abusiva, a pessoa de merda, usa todas as técnicas para confundir o outro.
Então, gerar expectativa é diferente de você exigir o mínimo de decência da outra pessoa. E também quero falar de uma outra parte aqui. Eu falei verdade como palavra, né? Você esperar decência, você esperar caráter, você esperar respeito e você esperar verdade não é gerar expectativa. É o mínimo, tá? Quando eu falo da parte da verdade do outro, eu quero dizer pra você que pessoas de merda não são de verdade. E elas vão apresentar lá no love bombing um determinado comportamento que vai confundir você, porque elas são sedutoras, porque elas fazem tudo que você gosta, porque elas são maravilhosas, porque elas são perfeitas. E isso tudo é uma máscara para poder abusar de você, para que você derrube as suas defesas, se entregue para essa pessoa, confie nessa pessoa e aos poucos ela vai abusando de você. É como a história que eu sempre conto, inclusive tá falado no Dom Rua de Merda isso, da rã cozida aos poucos. Se você colocar uma panela de água fervente e jogar uma rã ali, ela não, uma rã mesmo, um sapinho, o feminino do sapo, ela não vai ficar, ela vai pular, porque a água tá quente, ela vai fazer direto a resposta de sair. Agora, se você colocar ela na água fria e for aquecendo aos poucos, essa rã vai se adaptando, o corpo dela vai se adaptando ao calor da água, e quando ela perceber que essa água está quente demais, ela já não tem mais força para sair dali. Esse é o abuso. Então, cuidado quando você diz assim, mas eu esperei demais daquela pessoa. O que você esperou daquela pessoa? Decência, caráter e respeito, isso não é esperar demais. Isso é o mínimo. Eu precisava começar essa live com essa parte, porque eu vi o quanto as pessoas, eu vejo diariamente o quanto as pessoas confundem uma coisa com a outra. E a gente precisa entender isso para depois colocar a expectativa no lugar. Porque se a gente já começa com essa confusão mental de esperar decência ser expectativa e por isso nós nos frustrarmos, a gente vai confundir expectativa com todo o resto. Então essa é a base da base da base. Você não está frustrada com a outra pessoa porque você gerou expectativa. Você está frustrada com a outra pessoa porque você está se relacionando com uma pessoa de merda. Seja um homem, seja seu pai, sua mãe, seu chefe, seus colegas de trabalho, seja quem for. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado. Esse gaslighting feito por pessoas abusivas é muito inteligente. O gaslight é inteligente, tá? Porque pessoas abusivas só repetem padrão, a não ser no nível da psicopatia. No nível da psicopatia são inteligentes, mas até o narcisismo, o babaca emocional, o sedutor barato, o irresponsável afetivo e o narcisista, eles são como macacos repetindo padrão de comportamento. Eles definiram aquilo como um comportamento e eles repetem. O abuso em si é inteligente. O que faz é que eles usam esse abuso para manipular você. Agora, o psicopata tá num outro nível. Esse sim é inteligente. Vamos ver quem é que tá por aqui. O Uriel dando oi pro pessoal. A Joselda chegou. Vamos ver se tem mais. A Márcia tá sempre por aqui. Seja bem-vinda, Márcia. A Alê chegou por aqui também. Outra Jean. Outra que eu lembro. As Jeans são as minhas seguidoras que eu lembro quem são. Eu falei antes sobre elas, mas são as pessoas que eu sei quem são. Eu converso com essas pessoas quase diariamente aqui na internet, aqui nas redes sociais. Então é legal quando eu vejo vocês aqui nas lives, porque eu lembro quem é. É como se a gente estivesse realmente batendo um papo. E é pra ser isso. A live class, apesar de ser uma aula, é pra ser isso, é pra ser leve e a gente ter essa troca. Depois da minha colinha aqui, eu coloquei a diferença da expectativa, e essa foi uma pergunta de uma seguidora minha ao longo da semana, para o foco. Ou seja, para aquela parte da cocriação mesmo. Aliás, cocriação é uma live que já está salva nos destaques da bio. Então dá uma olhadinha lá. Se você já assistiu, assista de novo, porque essa live ficou muito boa. A diferença entre expectativa e foco, aquela fé inabalável e o desejo ardente, tão bem descrito por Napoleon Hill, um dos maiores escritores dos Estados Unidos, está no desapego. Quando você tem uma fé inabalável, vou colocar assim como se tivesse entre parênteses, uma fé inabalável somada a um desejo ardente, você
tem dois caminhos. Ou você se apega a essa ideia, a essa idealização, e aí você tá na resistência, e resistência também é uma live que eu já fiz. Quando você resiste, você sofre. Esse é o maior causador de sofrimento no ser humano, a resistência. O fato de a gente se apegar a esse ideal, a essa ideia, esse potencial, de uma forma de não conseguir deixar ir. E vocês vão ver como é importante praticar o desapego daquilo que a gente deseja, para que aquilo possa se manifestar na sua vida, ou ainda ter uma manifestação acima daquilo que você imaginava. Pare e reflita agora. Quantas vezes na sua vida você imaginou uma determinada coisa? Como que um ideal, aquilo seria perfeito para mim. Uma pessoa, um projeto, uma mudança, uma casa, um lugar, uma situação, seja lá o que for. Você imaginou aquilo ideal. E quando aconteceu, aconteceu muito melhor. Aconteceu muito acima daquilo que você tinha imaginado. Eu falo sobre isso na live de cocriação. Na minha visão, a cocriação serve apenas para uma coisa: colocar a sua mente pro lado positivo da vida. Porque você não vai ficar cocriando doença, desgraça, pobreza. Você vai cocriar saúde, alegria, felicidade, dinheiro, riquezas. Então você vai colocar a sua mente para um olhar mais positivo. Para mim é só para isso que serve a cocriação. Porque quando a gente tá no estado pleno de presença, quando a gente gerencia as nossas emoções, quando nós somos um assunto que nós dominamos, o que acontece é muito acima daquilo que era imaginado. Por quê? Porque a cocriação, ela vem baseada, calçada, num eu seu que talvez já não exista mais. Numa pessoa do passado que sabia daquilo, que era daquela forma, que imaginava daquela forma. E a gente vai falar nessa live muito sobre isso. Então, cuidado com a cocriação. Assista essa live porque ela ficou também muito legal. E ela fala dessa fé inabalável, que Napoleon Hill colocou junto com o desejo ardente, mas também ao desapego daquela ideia. Você deseja, você imagina, você coloca a sua mente para a cocriação, mas você desapega. Isso não é gerar expectativas. Faça uma pergunta quando você estiver em dúvida se é expectativa ou se é foco, se é um desejo ardente, se é uma fé inabalável, se é aquilo que você de fato sabe que merece. E se não acontecer exatamente como você gostaria? Se houver frustração, é porque tinha expectativa. Mas repetindo, para quem tá chegando agora, repetindo para você que já ouviu isso, e é super importante de ouvir de novo, cuidado porque sempre que há uma frustração, houve antes disso uma expectativa. Eu me frustrei porque eu tive uma expectativa. Exceto naquilo que eu falei antes, em casos de pessoas de merda que fazem você gerar uma expectativa e não cumprem. Ou então, pessoas, quando você tá esperando que as pessoas te entreguem respeito, decência, caráter, honestidade e verdade, e não te entregam isso. Esperar decência, caráter, eu vou falar várias vezes isso aqui para ficar na nossa mente e a gente nunca mais esquecer. Esperar decência, caráter, verdade dos outros não é gerar expectativa. Quando você se frustra por ter esperado o mínimo de alguém, não é porque você gerou expectativa, é porque você é uma pessoa decente, você é uma pessoa que tem caráter e por algum momento uma pessoa de merda entrou na sua vida e você se relacionou com essa pessoa. Entendeu? Entendeu a diferença? Expectativa com pessoa de merda vai gerar frustração, mas não era expectativa, era o mínimo. Agora, expectativa diferente de foco gera frustração quando há expectativa e não foco. A expectativa gera frustração. O foco, o desejo ardente e a fé inabalável, eles geram uma percepção de eu gostaria que isso acontecesse. Mas se isso não acontecer, e se não acontecer, aqui eu tô falando não acontecer do jeito que você quer, no tempo que você quer, com as pessoas que você quer, como você quer. Porque a gente tá olhando pro futuro sempre pensando a partir do passado.
que a gente precisa fazer quando a gente tem foco, quando a gente deseja algo, quando a gente quer que algo aconteça, quando a gente quer cocriar algo, é ter esse desapego de eu gostaria, mas se não acontecer, eu sei que tem algo melhor. E se não acontecer naquele tempo, é porque logo depois tem algo melhor. É porque eu precisava aprender algo antes de aquilo acontecer. Então essa é a diferença de foco para expectativa. Esse desapego, quando você consegue ter o desapego, quando você consegue ter um gerenciamento das suas emoções, quando você consegue atingir o estado pleno de presença e ter a sua inteligência sedutora bem desenvolvida, que é o assunto do Seja um Assunto que você domina, são os temas desse livro com quase 100 ferramentas. Quando você faz isso, você sai da expectativa e você entra no foco. Porque você desapega disso. Então, você tem desapego, não tem expectativa. E isso pode incluir também pessoas de merda. Porque se você tem desapego de qualquer pessoa, não no sentido de você não se importar se ela sair da sua vida, você pode até se importar. Mas se ela sair, é um direito dela. E também pode ser um direito seu, porque você pode estar evoluindo e essa pessoa não estar acompanhando. Ontem nós estávamos conversando num dos eventos que eu fui, no evento da tarde, e uma grande influencer me falou assim: Miranda, que bom estar conversando com uma pessoa que fale sobre esses assuntos, porque a gente tem poucas pessoas no mundo que falem sobre isso. Sobre esses assuntos que nós estamos falando agora. Ela disse, e é difícil você estar perto de pessoas que não têm essa verdade, que não têm essa decência, porque você percebe quando você acorda. Você que está assistindo essa live, você está num processo de evolução muito acima da média. Ih, que média! Você está muito acima de tudo. E perceba isso. E isso vai fazer com que muitas pessoas saiam da sua vida. Só que se a gente se apega ao confortável, olha o apego, olha a resistência. Eu me apego às pessoas que são confortáveis para mim, não porque elas sejam boas para mim muitas vezes, porque elas são conhecidas, familiares, e o seu cérebro quer manter a sua sobrevivência, e a sobrevivência está no familiar, porque o desconhecido, o novo, é assustador para o cérebro. Só consegue estar no conhecido e no novo uma pessoa que tem um nível de consciência, que saiu da base da pirâmide de Maslow, da sobrevivência, que eu falo quase em todas as minhas lives. Essa pessoa conseguiu entrar lá no início, na verdade no topo da pirâmide, que é onde você consegue olhar para conceitos mais abstratos como felicidade e propósito. Se você está na base da pirâmide, você está na resistência. Se você está na resistência, você está no apego. Se você está no apego, você está na falta, você está na carência e você vai estar na expectativa. E aí você não consegue ter o foco da cocriação. Você está cocriando muitas vezes a partir do passado, e aí você cocria e assim, o ganho é muito pequeno ou quase nada, é uma energia imensa sendo gasta, porque você está na expectativa. Uma outra analogia que eu faço muito nas minhas lives é dizer pra você, quando você tá esperando, olha a expectativa, eu estou esperando, então tem expectativa, certo? Uma visita, você fica na janela, esperando ela contando as horas, a casa bagunçada, sem comida, sem um cafezinho feito, sem nada, ou você vai arrumar a sua casa, você vai colocar um bolinho no forno, você vai no mercado comprar uma frutinha, você vai preparar um chá gostoso. Você tem a expectativa, a espera da visita, aqui entenda-se por visita ou milagre, mas você faz a sua parte, entenda-se por fazer a sua parte, você cuidar da sua casa. E a sua casa é você, é a sua vida, é o seu interior. Que situação, que pessoa, o que você deseja? O que você espera? Olha a expectativa aí. Será que você está trabalhando a sua casa, o seu interior, o mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro? Para que isso aconteça? Será que quando isso acontecer você vai estar preparada com o bolinho quentinho e o chá servido? Essa espera eu ensino na trilogia Paris Sans-Eiffel, que tá só R$35. Se você quiser os 4 livros, Paris Sans-Eiffel, a trilogia Paris Sans-Eiffel, Eu Dom Juan, R$44. Sim, 4 livros por R$44. E o Seja um Assunto que você domina, que é a supra-sumo da inteligência emocional, esse está num valor à parte, tá? Me chama se você quiser comprar ele, adquirir ele.
me chama no direct. E se você quiser fazer parte do método Livebook aplicado às quase 100 ferramentas do Seja um Assunto que Você Domina, também me chama no direct ou assista a minha aula gratuita no link da bio. Ficou claro para quem tá aqui a diferença entre expectativa, aquilo que eu espero, e o foco? Alguma dúvida até aqui? Seja bem-vinda, minha mãe linda, te amo e tô com tanta saudade de você, Pepinha. Oh, meu Deus, cadê? Pronto, momento filha e mãe resolvido. Continuamos. Se ficou alguma dúvida aqui a respeito desses assuntos que eu venho falando, porque vocês viram que não é tão fácil de entender, mas depois que a gente entende, depois que a gente compreende, a coisa anda. Porque fica muito claro para nós. Parece um conceito complexo, mas quando você entende, é tão integral, é tão genuíno, a gente já nasceu com essa compreensão. Só que são tantas vozes na nossa cabeça desde a infância. Os nossos pais que não tinham gerenciamento emocional não aprenderam a ter. Os nossos coleguinhas na escola, os nossos professores na escola, a sociedade em si depois, quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai envelhecendo, os nossos amigos construídos desde então. São tantas vozes na nossa mente que vão falando e que vão confundindo a nossa compreensão do que é, por exemplo, expectativa de esperar decência do outro. Esperar decência do outro não é expectativa. Falei pra você, é a 4ª vez que eu tô falando isso e eu vou falar a live inteira. Nós vamos ouvir isso 1 hora e você vai assistir essa live de novo para que isso fique na sua mente, para que quando uma pessoa for indecente com você, mentirosa, tiver um comportamento de merda com você, você não achar que você estava gerando expectativa. Você não passar pano, porque sua amiga vai dizer, ai, mas tadinho, ele não sabia. Ai, mas ele te amava. Ah, pois é, mas era isso. Ah, mas não sei o que lá. Entendeu? Não era isso. Uma pessoa que tem um comportamento de merda tem que receber a volta daquilo. Não é você se vingar, é você não passar pano. Porque se você passar pano na merda, quem vai se merdear vai ser você. Entendeu? Meu irmão estava aqui. Ora, eu não vi ele. Às vezes ele dá uma passadinha por aqui, dá um beijinho e vai embora. Acho que ele me ouve muito. Vamos ver que eu vi que o pessoal fez mais comentários aqui. Está claríssimo, que bom. Você é maravilhosa. Obrigada, Lene. Queridinha. Muito bem. Continuamos então, já que está claro até aqui. Então, nós falamos de, para quem chegou agora, diferença de expectativa para espera do mínimo de comportamento dos outros. Diferença de expectativa do foco, daquela fé inabalável, daquele desejo ardente que você tem, que não é expectativa quando tem desapego. É expectativa quando você apega você resiste, você sofre, você tem carência, você tem falta. Assista a live de resistência que está gravada também no link da bio. Agora eu vou falar sobre a diferença entre expectativa e idealização. Aqui é o apego puro, que é exatamente isso, é a resistência, a sua carência, a sua falta, é você acreditar que você não tem e, portanto, você espera que aquilo aconteça. Aqui é a expectativa de um comportamento de alguém partindo do princípio daquilo que você gostaria que a pessoa fosse, que você gostaria que a pessoa agisse. E aí a gente se frustra, a gente se decepciona porque nós estamos partindo de um ponto de expectativa do comportamento alheio. E aqui eu gostaria de falar uma coisa que eu falo também muito. Quando alguém se mostrar para você, acredite. Se essa pessoa der indícios de ser uma pessoa de merda, não fica na resistência, no passar pano, no ficar, ai, tadinho, ai, mas é minha filha. Dane-se que é sua filha. Ah, mas é meu pai. Dane-se que é seu pai. Leia o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais para você adquirir a capacidade de se tornar uma pedra cinza. Pedra cinza não é um termo que eu criei, não, tá? Pedra cinza é um termo da psicologia, que é como pessoas abusadas tratam pessoas abusivas quando você tem que ter convívio. Porque é pai, porque é filha, porque é mãe, porque é vizinho que tá ali no seu apartamento do lado, você tem que ter convívio, porque é seu chefe, ou seja, nós estamos na sociedade, a gente não consegue eliminar essas pessoas das nossas vidas. Elas vão estar lá e é você se preparar e saber lidar com elas que vai fazer a diferença na sua vida. Então, essa falta, essa carência
Essa fuga da realidade de você olhar para a pessoa e você não ver quem ela é. Você romancear uma idealização. Você idealiza aquela filha e você olha para aquela filha a partir do seu ideal. Você idealiza aquela mãe, aquele pai, aquele chefe, aquela pessoa, sua amiga, e você parte do ideal. Você não olha para a pessoa como ela é. Você está olhando do ideal, do apego, da resistência, da carência e da falta. Isso é gerar expectativa quando tem idealização. E aí não é só das pessoas, não. É da situação. É o apego à situação. Ah, mas eu quero que seja assim. Eu quero que seja assado. Então tenha muito cuidado com isso. A Bachá, a personagem principal de Paris Saint-Exupéry, ela teve muito apego no primeiro e no segundo livro. No Bramari, o Desespero do Desejo, ela teve um apego em relação ao sexo, em relação a estar junto, ao love bombing que ela sofria aqui. Não tô dizendo que ele seja abusivo ou não, mas era um tipo de love bombing. Era um bombardeio de amor, era aquela coisa, desespero do desejo. Bramari é o nome de um vinho, mas quando eu soube que significa, em italiano, o desespero do desejo é um conceito, a palavra Bramari é um termo que significa o desespero do desejo, eu disse, tem que ser o nome do meu primeiro livro. Por que isso? É você estar desesperada de desejo por aquela pessoa, ou seja, o teu olhar tá totalmente pro externo, tá totalmente para fora. E um olhar para fora não cresce porque tá só na expectativa. E quando você tem expectativa, você idealiza, você não olha para a realidade. E o crescimento está na verdade. A evolução está na verdade. Entendeu? Aí veio o meandro em que essa expectativa começou a cair por base no entendimento do mergulho, difícil e doloroso, por único sentido que faz sentido de dentro. Porque a gente vê um monte de bestas no horizonte fungando, loucos pela nossa alma, mas que na verdade são os nossos sentimentos que não são negativos. Aliás, cuidado com os pretensos gurus que dizem para você engolir o seu medo, para você encarar o seu medo, para você não sei o que lá, pra você... Não tem como, gente, não tem como você controlar o seu medo, a sua raiva, os seus sentimentos, por mais dolorosos que sejam. O que acontece é o gerenciamento. É você compreender que eles não são lobos, eles não precisam desse controle. Eles não são bestas no horizonte querendo o seu mal. Eles são ursinhos de pelúcia para enfeitar a sua vida, para dar graça para a sua vida, para trazer sensações para você e através das suas sensações e das suas emoções trazer evolução e aprendizado, que é o que acontece no Sansara. Extremamente espiritual. Eu saí daquela energia super sexual, fui para o único sentido que faz sentido, o de dentro, mergulhei lá no fundo, para trazer, submergir, para abrir essa garrafa, isso aqui é uma garrafa sendo aberta, para entrar em contato com o oxigênio, para você respirar como um bom vinho, para ser degustado. Entendeu? Ela tinha muitas expectativas e ela sofria por causa disso. Vamos ver aqui, você falando sobre expectativas, expectativa é um dos meus nomes. Quem conhece sabe que é mesmo. Ai, ai, ai. Eu li, reli e li de novo o Dom Juan de Merda, mas é muito difícil e dolorido. O Dom Juan de Merda é uma vacina, né? É uma vacina. Ele deixa a gente doente. Se o vírus do abuso tá dentro de nós, muitas vezes por nós mesmos, por sermos abusivas em algumas coisas, eu quando escrevi o Dom Juan de Merda, eu vi muita coisa abusiva em mim, para ser curada, para ser olhada, para ser realocada, para ser compreendida, para ser ouvida, para ser interpretada, para ser gerenciada. Então a gente tem esse vírus dentro de nós, porque esse vírus está na sociedade. A nossa sociedade é naturalmente abusiva. Ela compactua com o abuso. Quando a sua amiga diz para você, mas ele amava você e ele era um Dom Juan. Mas você vai colocar na justiça mesmo? Ai, você vai sofrer tanto. Dane-se! Sofrendo você já está. Você tem que ir atrás do que é seu por direito. Mas não vai dar certo. Dane-se também, daí a gente paga. Porque daí não é mais entre eu e ele. Aí é dele com Deus. E eu, se fosse ele, deixava aqui embaixo, entre nós dois. Entendeu? A sociedade é abusiva. Então nós temos o vírus dentro de nós. E por isso o Dom Juan de Merda é tão doloroso. Por isso ele é tão dolorido. E gente, é um livrinho, eu falo inho, só porque ele é pequeno, de 160 páginas, porque isso aqui é um verdadeiro milagre. Por isso que ele é dolorido.
Porque ele vai lá no cerne do abuso. É o vírus do abuso contra o vírus do abuso. O que é uma vacina? É o vírus inócuo contra o vírus. Diferente de Paris Saint-Exupéry, que é o amor como cura, que é o olhar para dentro, que é essa energia sexual sagrada e maravilhosa que dá a vida, que traz a vida, entendeu? O Dom Juan não, o Dom Juan é dor contra dor, é a realidade pura, de que sim, a sua filha é uma Dona Joana de merda, e por isso ela age como uma pessoa narcisista. Ela faz o gaslighting, ela faz o love bombing, ela faz o hoovering. Você precisa aprender o pedra cinza. Mas você ama, ame. Ame. O amor está longe do abuso. Lembra que eu falava lá no Dom de Merda? Não é amor quando é abuso. Por isso expectativa. Quando tem abuso, tem muita expectativa. E o abuso é de nós conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Eita, ei, mãe do céu, me corrige. Às vezes acho que dói na expectativa não só que a gente espera, é o silêncio entre o que sonhamos e o que nunca chega. O que mais dói em você, esperar ou o não acontecer? O que mais dói em você, esperar ou não acontecer? É dolorido, né? A expectativa é terrível. Eu coloco ela no seja um assunto como você, que você domina. Eita! Eu coloco ela no seja um assunto que você domina como sendo par, expectativa e suposição, como sendo as grandes destruidoras do nosso maior dom, que é a comunicação. Porque quando a gente tem expectativa ou suposição, a gente não se comunica, a gente espera. Ah, mas é óbvio que o fulano vai agir desse jeito, né? É óbvio pra quem, meu amor? Você agiria? Entende que a gente é tão prepotente, o ser humano é tão prepotente, e me incluo, obviamente, que a gente olha pro outro idealizando a perfeição no outro, se a gente não consegue ser perfeito dentro de nós, e isso também dói. Porque tem uma expectativa melhor de sermos melhores. Teve uma aluna minha, eu já contei essa história pra vocês, do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que ela disse: Miranda, eu tô de saco cheio dessa história de espiritualidade, não aguento mais. Porque eu estudo, faço e eu não melhoro. Quando eu vejo, eu tô fazendo o mesmo comportamento de novo. Isso, meu Deus, é desesperador pra mim. Olha o desespero do desejo. Não necessariamente do outro, mas da sua melhor versão. Porque tem muito guru aí dizendo que é fácil, não é. Gente, o despertar é um nascimento. Imagina uma mãe dando à luz. A minha mãe deu à luz a 3 filhos de parto natural. De parto normal. Imagina a dor dessa mãe. Imagina a dor desses filhos, porque é uma criança. Gente, é uma criança passando por um buraco pequeno. Tava confortável, tava gostoso. Olha lá dentro, que bom, mas não ia crescer mais. Ó você lá dentro do útero da mãe. Sem crescer, porque tá confortável, tá gostoso, mas aquilo não é mais pra você. Você precisa ir pra vida. Ir pra vida dói, o despertar dói, machuca. Você olha pra lados de você que você não queria ver. Você olha pra lados de pessoas que você ama, que você idealiza e que você pensa: meu Deus, isso é verdade mesmo. Esse é o nascimento em vida adulta. Porque nós não fomos ensinados desde a infância. Os nossos avós, bisavós, meu Deus do céu, eles passaram por guerras. Lembra da sobrevivência? Eles precisavam sobreviver. Você acha que eles estavam pensando em propósito e felicidade? Você acha que a minha avó, a minha bisavó pensou em propósito e felicidade? Mulheres que foram muitas vezes estupradas pelos próprios maridos para terem filhos. Elas tinham condições psicológicas de pensar em felicidade. Volta para trás para pensar em expectativa de vida. Volta pra trás pra pensar nas mulheres, porque o milagre vem de nós, meninas. O milagre não tá nos homens, os homens são nossos servos. Ai, ficou bonito isso, mas é verdade. Ficou meio presunçoso também. Adoro. Entende? Mas é verdade. Nós temos o poder, por isso que houve Santa Inquisição, porque foi percebido isso. Aí vem o feminismo e derruba isso, na luta de querer resgatar isso, derruba. Porque tá fazendo com que os homens fiquem frouxos perto de mulheres poderosas demais. São todos uns frouxos cagão. Ai, mas ela me dá medo. Toma. Porque eu prometi que não ia falar nome feio, não posso falar nome feio.
Vai tomar chá. Viu? Eu começo a ficar no final da live, eu começo a ficar boba. Mas é verdade, para e pensa para trás. Essas mulheres, elas não tinham condições de pensar em expectativa. A expectativa delas era de sobrevivência. Se eu sobreviver, conseguir pelo menos criar um pouco os meus filhos, tá bom, porque elas morriam no parto e deu. Aí as filhas dessas mulheres passaram por coisas parecidas e foi uma cura lenta e dolorosa até chegar na gente. Olha quanta coisa passou minha mãe, quanta coisa passou minha avó, quanta coisa passou minha bisavó. E nós aqui, com expectativa de dar um rã de merda, chorando por homem ou chorando porque... Ah, gente, que cansado. A gente tem outra incumbência, é olhar para conceitos mais abstratos como felicidade e propósito, para honrar aquelas que vieram antes de nós. E isso é difícil e doloroso porque a gente tá lutando contra aquilo que foi ensinado para nós a vida toda. Nós estamos passando por um parto normal, que é doloroso, mas ao mesmo tempo precisa para evolução. Porque o nenenzinho dentro da barriga da mãe cresce até um determinado ponto. Se ele continuar lá dentro, ele vai morrer. Se você continuar nesse confortinho aí, vai morrer. E vai morrer se sair também. Muita coisa de si vai ter que sair. Tô espiando aqui o que ficou pra trás, que eu vi que o povo... Já foi, já falei. As mulheres machistas, exatamente. Exatamente, uma inversão completa de ideal. Olha a idealização, cuidado com ideais, gente. Cuidado com ideais, porque ideais trazem expectativas. Olha para a verdade. Olha para a impotência do ser humano versus o poder que nós temos. Olha para a presunção do ser humano versus o poder de criação que nós temos. Com esse livro Dom Juan, estou aprendendo como renascer das expectativas, passar por elas sem dor. É isso. E quando é que para de doer? Ninguém fez essa pergunta, né? Quando é que para de doer? Quando você para de resistir. Quando você para de gerar expectativas. Quando você olha para as pessoas e você aceita quem elas são. Seja sua mãe, sua irmã, seu pai, seu irmão, seu chefe. Você olha e você aceita. De novo, quando as pessoas mostrarem quem são, acredite. Aí a dor passa, porque a dor está na resistência. Resistência é uma live que eu já gravei, entende? Expectativas me prendiam, os livros da Miranda Eli me libertaram. Hoje eu só deixo ser. Ó a coincidência do comentário agora. Exatamente isso. É você deixar, você permitir que a coisa seja, que as pessoas sejam. A pessoa quer ser uma pessoa de merda, é uma escolha dela. Faça pedra cinza e era isso. Se você não sabe o que é pedra cinza, leia o livro. E tá tudo bem. Mesmo que não esteja. E se afaste. Você não precisa conviver. Você pode ter uma convivência, mas você não precisa ter uma interação imensa com essas pessoas. Cuidado com essas expectativas. Da idealização que te leva ao apego, carência, falta e fuga de realidade. Falei, né? De tudo. Aqui eu coloquei algumas frases que eu queria usar. Uma delas eu já usei, quando alguém se mostrar, acredite. E a outra é: o sim é inquestionável. O não é duvidoso. Pessoas abusivas não falam não. Elas deixam você supor. Aliás, suposição é uma ferramenta de merda junto com expectativa. A geração de expectativa no outro. Porque elas deixam você trabalhar na sua mente. Por isso que o Dom Juan diz no livro que ele não abriu a porta, toque, 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 e entrou. Não, claro que não. Ele ficou lá esperando. Você supor, você gerar expectativa e você abriu e convidou ele para entrar para sua vida. Entende? Então, o sim é inquestionável. Você olha para o sim e você diz: isso é um sim, ponto. Ficou em dúvida? Tem expectativa, tem suposição, tem gaslighting, tem tratamento de silêncio, tem todas as ferramentas usadas por pessoas de merda. O não é duvidoso. Então, cuidado. Cuidado com isso. Permita que o outro seja ele. Seja quem ele for.
Só deixa. Porque vai ficar leve pra você e vai ficar leve pra ele. As minhas amigas sempre falam uma coisa invariavelmente. Amigas de longa data, amigas recentes que eu tenho feito aqui. Seja quem for, essas amigas sempre falam a mesma coisa. É bom estar com a Miranda porque a Miranda, ela permite que nós sejamos quem nós somos. Eu não gero expectativa do que o outro vai fazer. Eu só observo. Eu estou num estado pleno de presença, treinando estar num estado pleno de presença, porque eu ensino isso no método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Isso faz com que eu olhe para as pessoas e veja quem elas são. E tá tudo bem. Ela é daquele jeito, ela quer ser daquele jeito. O resultado para a vida dela vai ser dela. Eu tenho a opção de permanecer junto ou não. De querer estar perto ou não. E ela tem a opção de escolha dela de ser quem ela é. É leve quando você tá perto de uma pessoa que aceita isso. E uma pessoa só aceita isso quando ela é de verdade com ela. Quando ela diz assim, olha, você gostando ou não do meu comportamento, esse é o comportamento que eu aprendi a ter. Talvez daqui uma semana eu esteja muito melhor. Talvez eu piore um pouco dependendo do que acontecer na minha vida. Mas isso é o que eu posso fazer. E se o que eu posso fazer não é o suficiente pra você, o problema é seu. Treine a expectativa do outro também em relação a você. Porque se você gera expectativa, o outro gera expectativa, quem são essas pessoas por trás da máscara da expectativa? Que na verdade é pura carência. Carência também é uma live que já existe, eu acho. Ou será que foi aula do método Livebook? Não lembro, depois eu dou uma olhadinha, mas acho que já tem live sim. Quem tá se relacionando quando duas expectativas, duas carências se relacionam? Quem são essas pessoas? Por isso que os casamentos não funcionam, sabe por quê? Porque lá no início, no romance, tem idealização dos dois lados, tem expectativa dos dois lados e tem carência dos dois lados. Quando essas pessoas começam a conviver, essas carências, essas expectativas, elas vão caindo, essas máscaras vão caindo. E elas vão vendo quem elas realmente eram. E aí você olha pra pessoa que estava contigo há tanto tempo e diz, meu Deus do céu, eu não te conhecia. Quem é você? E eu posso falar isso de um lugar de propriedade, de conhecimento, porque o meu primeiro casamento, eu sabia quem era o meu primeiro marido. Ele se mostrou pra mim, ele é verdadeiro, decente e honesto dentro de quem ele é. Eu sabia com quem eu estava casada. Eu sabia com quem eu casei. E eu sabia de quem eu estava me separando e o que eu estava perdendo ao me separar dele, porque ele é um ser humano decente. Então tinha essa consciência. E como é gostoso se relacionar com pessoas que você sabe quem são. Como é difícil você ficar gerando expectativa e supondo quem a pessoa é porque a pessoa não se mostra, porque ela não conhece a verdade dela. Entende? É essa a percepção que nós temos que ter. Já o meu segundo casamento, no final do segundo casamento, depois de 7 anos, eu digo pra você que eu não sei com quem eu tava casada. Nunca falei isso, né? No final da live eu sempre falo muita coisa. Ô Cícera, cuida aí. Deleta essa aí. Deleta essa parte aí. Eu não sabia com quem que eu tava casada. Eu não sei quem é esse homem. Eu não conheço ele. Era uma idealização, não sei quem essa pessoa é. Esse cara do qual eu me separei, não sei quem é. O cara com o qual eu fui casada não é essa pessoa aqui. Não é. Entende por que eu digo que eu tô do lugar de propriedade de relacionamento de duas pessoas que se conhecem, sentam e decidem uma separação de uma forma honesta, respeitosa, tomando um vinho num restaurante? Foi assim mesmo. De uma separação que você olha e diz, meu Deus, quem é você? Quem é você? E é uma pergunta retórica, porque não me interessa. Essa é a verdade. Entendeu? Eu sou de verdade. Se o outro não é, é um problema dele. Isso foi uma virada de chave no livro pra mim. Eles não arrombam, eles limpam a maçaneta pra você mesmo abrir. Ele só fica esperando. O Dom Juan de merda não faz nada. Entende por que eu digo que eles são burros? O psicopata é inteligente, mas o narcisista, o babaca emocional, o irresponsável afetivo e o sedutor barato são burros. Eles usam o abuso.
O único que tem ação real é o psicopata. Dali pra baixo, essa ralézinha de Dom Juan, ou ralézinha de merda, como eu escreveria no livro se falasse isso, eles repetem um padrão de comportamento, eles ficam só esperando. Quem faz tudo é a pessoa abusada. É ela que ama, que conserta, que resolve, que. Porque ele não faz nada, ele só respira aquela desgraça. Entendeu? Nossa, muito Dom Juan de merda hoje, né? É que expectativa é uma ferramenta de merda. É que você, Miranda, é uma pessoa transparente, nos deixa transparecer através de você e dos seus livros. Pior é que é verdade. E essa é uma pessoa que fala de conhecimento de causa também, minha mãe. Só mesmo uma pessoa extremamente transparente. E às vezes isso é um problema. Aliás, eu tenho falado no Seja um Assunto que Você Transcenda, algo que eu tô estudando cada vez mais, assim. E me ajudem a pensar a respeito disso e comentem aqui se vocês concordam. E depois assistam essa live de novo e comentem nos comentários se vocês concordam, porque vai cair fichas pra vocês assim como tá caindo pra mim. Na live class passada eu falei a respeito disso, que todos os nossos defeitos, ou aquilo que nós consideramos defeito em nós, se você começar a depurar, eles vêm de uma característica positiva muito forte. Eu não sou psicanalista, mas eu lembro que vários psicanalistas que eu sigo e livros que eu li, eles dizem que tem que ter cuidado quando você mexe num defeito, porque numa característica que a gente não gosta muito, que nos incomode em nós mesmas, porque isso pode afetar algo positivo em nós. E aí eu fiquei pensando, como é que funciona isso? Eu sempre pensei e refleti a respeito disso, mas eu não tô fazendo psicanálise, então não tinha com quem discutir. Eu não sentei mais com uma psicanalista pra sentar e perguntar isso, assim, não tive acesso a ninguém que eu perguntasse isso. Eu pensei, mas peraí, live class passada eu falei que eu, Miranda, tenho uma velocidade de raciocínio muito rápida, eu sou extremamente inteligente, então muitas vezes eu faço colocações que não são muito legais, às vezes um pouco agressivas, indelicadas, aqueles comentáriozinhos, sabe? Que era desnecessário. Meu cérebro é rápido demais. E depois daquilo e antes daquilo eu venho pensando no quanto nós temos características positivas que nos levam a ter uma característica negativa. Pare e pense agora características que vocês pensam, eu tinha que mudar isso. Sabe aquela coisa que tu faz e diz, puta merda, fiz de novo, oh meu Deus do céu, não acredito. Porra, mas será que eu não aprendo e tal? Perceba se isso não tá vindo de uma característica fantástica em você, como um raciocínio rápido. Uma pessoa super inteligente, acima da média. É óbvio que vai pensar mais rápido. E é óbvio que eventualmente a língua vai falar antes. Entende? Principalmente porque eu sou extremamente executora. Pensa nisso, me ajuda a pensar. O que vocês acham? Miranda, ele é um espelho, amo me espelhar nela. Eita, foi porque eu botei o dedo aqui num lugar errado. Ai, obrigada, Miranda, ele é um espelho, eu amo me espelhar nela. Obrigada, meninas. Sim, já tem live sobre carência, obrigada. Mas será que não somos nós que nos deixamos dominar pelo dominador? Por quê? Porque nós aprendemos que o amor machuca. Que o amor tem permissão para machucar. Isso é o que nós aprendemos, isso não é amor, tá? Quando os nossos pais eram abusivos conosco, fosse pela fala, pela atitude, pela agressão, fosse pelo que fosse. Quando na escola as pessoas eram abusivas conosco, nós aprendemos desde a infância que os nossos amigos poderiam abusar de nós, fazer bullying conosco, fazer piadinha. Nós aprendemos com os pais a piadinha. O meu pai era extremamente piadista e às vezes piadistas assim, as piadistas de coisas super abusivas. Bom, eu já disse, né? Meu pai era um Dom Juan de merda. Outro motivo pelo qual eu posso falar com categoria sobre, né? Entendeu? Dentro desse pensamento de nós termos essa concepção de que o amor pode, de que um filho pode bater, de que um filho pode desaforar, de que um pai pode desaforar, fazer piadinha, comentários desnecessários, de que o amor dos pais, de que na escola, de que os professores podiam ter, ou seja, pessoas que são hipersuficientes perto de nós, que têm mais conhecimento, que são mais poderosas, que são pessoas que deveriam decidir por nós, os pais, os professores, os irmãos mais velhos, os coleguinhas mais velhos, pessoas que sabem mais do que nós,
que nos orientam podem ser abusivas. Então, quando você olha para um dominador que chega na sua vida tendo esse comportamento, é natural. Aliás, é normal, mas não é natural. Porque o amor não machuca. Não é amor quando é abuso. Obrigada, muito gostosa as suas lives. Obrigada por estar aqui num domingo meio-dia. Meio-dia já batemos 1 hora de live de novo. Isso que a minha live foi feita hoje de manhã com uma cola pequenininha. Nós batemos 1 hora. Obrigada, Lê, minha Jean querida. Você é ótima. Adoro ver as jeans aqui, as mulheres que eu sei quem são. Vamos para a reta final, então? Esse é bom. Verbos da expectativa. Vai dizer que as nossas live class não são as coisas que você nunca viu isso aí na vida, né? Isso que não tem no Google não, tá? Isso aqui é coisa dessa mente louca que minha mãe fez pra mim. Com autorização divina. Tem que ser 2 horas de live, Tem que ser o curso. Se vocês querem mais, vão lá fazer o curso. Suas safadas. É expectativa quando você diz, eu quero que aconteça. O querer vem da exigência. E a exigência vem da resistência, que vem da falta, que vem da carência. Eu quero que seja assim. Aí, tem outros 2 verbos que são... Esse é a expectativa, tá? Eu quero. Apego, resistência, exigência, carência, falta. Eu gostaria que acontecesse. É uma sugestão. Opa, já é diferente. Eu já tô chegando perto do milagre. Eu gostaria que acontecesse. Mas se não acontecer, eu sei que vai ser melhor do que isso. Eu sei que vai ter um aprendizado. Eu sei. E aí vem o verbo do milagre. Eu sei. Você já sabe. Dentro de você, você já sabe. E é por isso que dói, porque você está lutando contra você mesmo. Contra a sua inteligência divina que já sabe. Entendeu? Eu sei que vai acontecer. Veja. O que você olha na sua vida, você fecha os olhos e olha com os olhos de dentro. Olhando para o único sentido que faz sentido de dentro. E você sabe que vai ser assim. Eu, Miranda, tenho muitas certezas na minha vida. Aliás, certeza é uma palavra que eu vou usar muito no Seja um Assunto que você transcenda. Entendeu? Certeza, o que você sabe é diferente do que você quer. Porque o que você sabe não tem apego. É inexplicável. Não tem argumentação. Como é que você sabe? Eu sei! Mas não sei como sei, mas sei que sei. E é o que me basta. É e basta. É um conceito, é uma coisa que você não sabe, mas você sabe, entendeu? E eu sei que você entendeu. E eu expliquei ruim pra caramba. Porque não tem como explicar. Porque não é uma explicação, não é uma argumentação. É como Deus, é como o amor, é como o ar. Você não explica, você sente, você sabe. Quando você sabe, você acessa direto a sua inteligência divina. Só que o que acontece? As dúvidas, que são as desgraças, porque tem a expectativa e tem a suposição. Vem a sua amiga. Mas será? Mas não sei o quê. Vem não sei quem e fala. Essas pessoas vão plantando dúvidas na sua mente. Pare e pense como é difícil ter pessoas que validem as suas certezas na sua vida. Elas podem até amar você, mas elas têm, e talvez até por amar você, elas têm tanto medo que você se machuque, que não dê certo, que você se frustre, que elas têm receio. A minha mãe que tá aqui sempre deu muito apoio. Ela sempre foi muito apoiada, assim, em relação a várias coisas. Vai viajar, vai mesmo. Quebrou a cara, não tem problema, a mãe tá aqui, vem tomar um café. A gente toma um café. E ela chora junto, sofre como uma condenada. Mas tá lá. Tem o apoio. E isso é uma coisa que eu agradeço muito à vida, a Deus e a minha mãe também, por ter tido apoio de ambos. Porque o meu pai, por mais de merda que fosse, ele sempre apoiou muito. Essa autoestima, essa coisa toda, vem dele. A decência, a honestidade de caráter vem da mãe.
E eu tive isso. Se você não teve, se você tem pais que são de merda no nível de destruir a sua vida, lembre-se que você não é eles. Eu amo os meus pais, eles foram ótimos pra mim dentro do que eles podiam e muito mais, e muitas vezes muito mais do que podiam. Mas eu não sou eles. Eu não sou uma extensão deles. Então não seja, se os seus pais foram abusivos, não seja uma extensão deles. Você não precisa. Você é você. Você nasceu. O que eles te deram foi a vida. Você saiu desse útero. Você saiu de lá. Você saiu do saco escrotal quando você era um esperma. Acabou. Você se desconectou do pai naquele momento e você se desconectou da mãe quando você saiu do útero. Pronto. A partir de então, eles fizeram você, eles te ajudaram ou às vezes atrapalharam em muitas coisas, se foram pessoas abusivas, mas você não é eles. Corte esse cordão umbilical. Entendeu? Então, voltando aqui para a história dos verbos, até tem comentário aqui sobre, peraí. Gostei, dá um corte. Eu sei, é isso. Sabemos, o que não sabemos é como acessar esse caminho. Aprendemos a fazer lendo a trilogia da Miranda Eli. Exatamente, a trilogia fala muito disso, desse mergulho. Eu estou aqui rindo do seu eu sei, só não sei como sei. É bem... E quando você sabe, mas você não sabe como você sabe, quando você não consegue explicar, aí que você tá no milagre. Porque se você consegue explicar, é racional. Se você não sabe explicar, é instintivo emocional. Lembra do cérebro trino, do Seja um Assunto que Você Domina, que eu explico no método Livebook? Dividido em 3. Primeiro, você nasce com o cérebro instintivo, ele já nasce pronto em você. Depois, você começa a desenvolver o cérebro emocional, que é para sua sobrevivência, através do luta ou fuga. Luto com o inimigo da outra tribo ou fujo do leão. E nós estamos em constante luta ou fuga neste tempo agora, que já não somos mais catadores de frutinhas lá do Homem das Cavernas. Mas a gente está o tempo todo em constante ansiedade, então cuidado com a sua ansiedade, porque ela trabalha a luta-fuga, e quem está na luta-fuga está na sobrevivência. Quem está na sobrevivência está na racionalização, porque você precisa raciocinar, você precisa compreender que é o terceiro cérebro desenvolvido, terceira parte do cérebro desenvolvida. Instinto nasce com você, emoção desenvolvida ao longo da vida, você ainda tem condições de melhorar as suas emoções, porque a gente continua desenvolvendo o cérebro emocional. E o próximo, cognitivo, a vida toda. O único que não muda é o instintivo, tá? O resto tem mudança, tem possibilidades aí. E dói, porque você tem que mexer no emocional, e você tem que mexer no racional, e você tem que entender os dois, porque você é um ser que se acha racional, e você tem que racionalizar tudo para explicar tudo para si mesma. Quando, na verdade, o milagre não é explicável. O milagre é instinto. Nasce com você, por isso que você sabe. Você não sabe como sabe, você não sabe explicar, mas é. Deus é. Vai explicar Deus. Que jeito? Tem como? Você não explica, você experiencia, você experimenta, você vive, você sente. Entende a diferença? Quando você não sabe que sabe, quando você sabe que sabe, mas não sabe ou como é para explicar, você está no milagre. Simples assim. E quando você sabe que sabe, não tem expectativa. Quando você sabe que sabe, você não tem suposição, você só sabe. E aquilo é tão real, uma certeza tão absoluta pra você, que independentemente do que os outros digam, você segue. A mãe mesmo vive falando pra mim, não sei por que você me pede a minha opinião. A Cícera fala às vezes. Todas as pessoas que eu peço opinião falam isso, na verdade. Você vai fazer o que você quer. Vou. Graças a Deus eu tenho discernimento, consciência, presença e inteligência pra fazer o que eu quero. Contudo, porém, todavia, entretanto, mas eu ouço as outras opiniões porque elas me ajudam a construir e a pensar. E eu quero ver se dentro das perguntas que eu faço, e são perguntas certas, existe algum argumento para fazer diferente. Se houver um argumento, eu paro e penso. Repenso, reflito e analiso. Mas se não tiver um bom argumento, meu filho, é pé na tábua. É pé na tábua. Se eu tenho certeza, eu meto a cara. E quebra a cara também. Mas daí a cara é minha. Aí vou lá, choro pra mãe, dou umas respiradas, digo pra ela, diz que eu posso fazer nada, mãe, só me olha chorar, chora comigo e era isso. Desculpa fazer você sofrer, mas é isso, mãe, é isso, não tem que fazer, né? Entendeu?
Ela sofre, chora comigo e era isso. E a gente se cura. Depois a gente assiste um filme junto, dá um monte de risada, pita um cigarrinho e era isso. Entendeu? Miranda é incrível, eu ri muito também. Da parte do sei que não sei, aquela coisa toda assim, né? Oi, Miranda, passando pra te deixar um beijão e dizer que você é muito importante pra mim, viu, gata? Ai, Jana. Ô, Cícera, faz um print aí com esse comentário da Jana. Jana é uma Jean, lá do Dom Juan de Merda. Que bom, Jana. Que bom te ver bem. Viu só como dá, gente? Tem tantas mulheres aqui maravilhosas que se curaram de tanta coisa. Sim, faz um print aí. Eu toda bonita assim. Nossa, que fina ela. Que chique. Deu? Fez? 3, 2, 1. Obrigada. Eu fico imaginando o povo assistindo as lives depois, que eu disse que não queria esse tipo, né, de coisa. As pessoas que me pedem para fazer coisas que nunca fiz, mas elas sabem que eu vou dar um jeito de fazer e que eu vou fazer, sim. Ai, essa foi pra mim. Eu pedi pra mãe fazer um blusão pra mim, que eu usei esses dias, até postei, lembra? Um blusão marrom, e daí eu queria que a echarpezinha fosse no blusão. A mãe nunca fez esse negócio, querida. Faz muito tempo que ela não faz trem de, como chama? Crochê, tricô, não sei a diferença. E eu pedi pra ela, e ela foi. Meu Deus, ficou tão lindo. Gente, eu tô usando aqui, além de quente pra caramba. Esses dias tava 2 graus, eu tava num calorão com aquele trem. E além de quente, é lindo. Tem amor de mãe, né? Daí aquece a alma e o coração. Você é maravilhosa, mulher. Aprendi e aprendo com você todos os dias. Gratidão sempre. Ah, não, Cícera. Fica aí outro print. Ai, Jana, obrigada. Pera. 3, 2, 1. Foi. Vai lá. Ela é incrível, né? Sim, demais. Ah, rasgação de seda. De seda. Ah, agora já foi. Sim, vai. E tinha que ter bolsos embutidos. Ah, sim, os bolsinhos embutidos no negócio. A echarpe e os bolsinhos embutidos. Você fica incrível. Você mandou fazer o print enquanto você estava próxima da câmera e vi seus olhos brilhando. Então eu parei. Sim, eu vi com aquele zoião desse tamanho, né? Foi, continuando. Suposições. Não suponha, pergunte. Coloca isso lá no seu quadro dos sonhos, dos boletos, das realizações, seja o nome que você der. Coloca no vidro que você assiste todo dia, na paz, no tubo de creme dental, não sei, te vira, dá teus pulos. Faz isso, ó. Não suponha, pergunte. Não existe pergunta estúpida. Existe pergunta que vai fazer você correr atrás do rabo, como, por exemplo, você perguntar pro Dom Juan de Merda se ele te ama. Entendeu? Mas, se você tiver dúvida, pergunte. Agora, se você percebe o gaslighting, aquela coisa do enrola, né? Tô te explicando pra te enrolar e coisa nada, porque ele pode usar, inclusive, o conceito que eu acabei de falar. Eu não sei que sei, eu sei que sei, mas não sei como sei, Isso é muito do Dom Juan. O Dom Juan usa a verdade contra você. E aí é o nível da psicopatia. Conforme a inteligência vai subindo, mais a verdade ele usa contra você. E você olha para aquilo e você pensa assim, mas isso é verdade? Como contestar? Eu não posso ir contra os meus filhos porque eu os amo. É verdade? Ele só tá usando os filhos contra você. Tá usando a verdade contra você. Entende? Então a gente tem que cuidar aqui essas suposições, pergunte. Mas quando a resposta tiver cheiro de merda, acredite. Não suponha, pergunte. Perguntas certas é uma live que eu já fiz. Assista até decorar. E essas suposições, elas não acontecem na consciência. Quando você tá consciente, você olha e você vê a verdade. Quem tiver olhos verá. Lembra quem disse isso? Era disso que ele estava falando. É você olhar e enxergar. Não você olhar e ficar tapada. Não você olhar e ficar se enganando, idealizando. Entendeu? Aqui agora vamos para a última parte, que é o exercício. Depois, com calma, eu vou dar o exemplo e vocês façam depois com calma, mas já anota aí se quiser e depois assiste esse finalzinho de novo. Liste as suas expectativas passadas versus as realizações da sua vida.
Essa primeira parte do exercício vai fazer com que você perceba o quanto você tem um poder de realização muitas vezes muito melhor do que o que você imagina. E quando você percebe isso, a suposição de ser uma pessoa poderosa cai por base para certeza de uma pessoa poderosa. Não há mais suposição e expectativas, você é. E você sabe que é, só você não sabe explicar como é. Então você fica duvidando porque as pessoas que vão te ouvir não fez sentido para elas, porque elas não estão no mesmo nível que você. E aí você olha para elas e você acha que elas estão certas. Certeza não se explica. Então quando você faz esse exercício de o que você tinha de expectativa para aquilo que você realizou melhor do que as expectativas, você percebe o poder que você tem. Entende? Aqui eu quero dar alguns exemplos. E o primeiro foi, eu nunca tinha pensado em fazer uma faculdade ainda que a minha mãe tivesse uma certeza que os filhos fariam faculdade, ou pelo menos a certeza que eles deveriam fazer faculdade. Como assim um filho, né? As pessoas têm que ter um nível superior. É isso que eu desejo para os meus filhos. O meu pai nem pensava assim, o meu pai acho que ele se virando tá bom, porque não dependendo de mim tá bom, não vem me encher o saco, já tá muito bom. Vindo me visitar de vez em quando tá tudo certo. Então tinha, só que como a minha irmã tava fazendo uma faculdade caríssima, o meu irmão tava fazendo a faculdade, tinha casado, tinha saído de casa, a minha cabeça era, eu vou trabalhar para ajudar a pagar a faculdade da minha irmã. Porque de origem nós somos muito pobres, então assim, muito não, mas dá pra dizer que éramos muito pobres. Naquela época não tinha como fazer, assim, faculdade pra mim era um desejo da minha mãe, mas muito distante da minha realidade. Só que um emprego, uma ligação, numa tarde, na minha vida, mudou a chave. Então eu não tinha expectativa de fazer faculdade, a minha expectativa naquela época era fazer uma casinha no terreno da minha mãe. Era isso. O sonho era ter um apartamento no centro, morar lá e tudo mais. Ai, que bobagem. Hoje eu penso, meu Deus, quantas vezes você sonhou e você pensa assim dos sonhos que você tem, mas credo, sério que eu pensava isso? E pensava, e era o sonho. Mas era o sonho do apartamento, a expectativa da casinha no terreno da mãe e zero pensamento de fazer faculdade, porque sim, tava na sobrevivência. Era pagar as contas e não eram nem as contas minhas, eram as minhas contas e as contas da minha irmã para ajudar em casa. Então foi essa, lá no início, essa ligação, num sábado, numa tarde, não sei por que eu tô falando num sábado, mas acho que não era, mudou tudo pra mim. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós nessa faculdade, que foi Educação Física, eu validei o meu método numa grande universidade norte-americana. E o sonho dessa nova pessoa, a expectativa, na verdade, era uma franquia de academias. Tudo sendo desenhado para franquia. Olha como tudo mudou. Dentro desse contexto, eu tive uma verdadeira mansão no bairro mais caro da cidade. Uma mansão que era considerada uma das mais bonitas da cidade e do interior do estado. Lembra da casinha lá no terreno da mãe? O que a gente realiza, hein? Você precisa olhar para aquilo. Talvez você não tenha realizado desta forma, talvez nem nessa grandeza, talvez tenham outras realizações. Talvez tenham outras percepções. Foi só um exemplo, mas pensa para sua vida o que você realizou. Aí veio a outra parte. Eu me tornei escritora. E hoje eu penso, meu Deus do céu, ainda bem que eu não tive aquela franquia que era o meu sonho. Quem me conhece da época da Miranda Woman Place, que era a minha academia só para mulheres, sabe que aquilo era um sonho. Gente, era
Não era um sonho. Eu sou obcecada, né? Eu sou obsessiva com as coisas. Quando eu tenho uma certeza, lembra que eu falei que eu vou? Eu quebro a cara mesmo e dane-se. Eu tinha uma certeza que eu ia ter a franquia. Era uma obsessão. Eu vou ter, eu quero ter. Só que olha o apego aí. Só que por sorte eu sou uma pessoa que tem apego, mas por outro lado, quando tem a compreensão de que não é o caminho pra mim, eu tento, mas quando eu percebo, lembra que eu falei que eu preciso de um argumento bem dado pra cair por base toda a realidade até então criada? Que o digam as pessoas que foram ceifadas sem dó nem piedade da minha vida. Um argumento me basta para acabar com tudo. O argumento para mim foi a escrita, porque eu senti, eu sabia que eu sabia, eu só não sabia explicar como. Eu sou a melhor escritora que eu conheço. E hoje é uma certeza diferente na escrita. Antes tinha muito apego, tinha muita sobrevivência ainda. Hoje eu tô trabalhando cada vez mais nos conceitos abstratos de felicidade e propósito, que é difícil explicar. É difícil explicar. Na verdade não é difícil explicar. É impossível. Impossível. Então, eu me tornei escritora. A expectativa de hoje, o sonho, a certeza, seja lá o que for, é viver dos livros. Isso tá acontecendo? Não, não tá. Mas de certa forma tá. Porque eu já vivo pra eles. Eu quero viver deles. Entende? Vamos ver aqui. Eu estava olhando mais... as meninas me cuidando, gente. Olha lá, uma falou os olhos dela estão parecendo 2 faróis. Aí vem a outra. Eu estava olhando mais para os lábios. Sou encantada com eles e olha que foram rasgados em 2 lugares quando criança. A Cícera contou isso lá na fanpage da história do cachorro que me mordeu quando eu era criança. Gente, eu era virada no Saci. Eu era virada no Jaspion. Como diz a Cícera, você é uma inspiração para todos nós. Momento rasgação de seda. Mas que inferno! A pessoa tá toda torta na fala hoje. Momento rasgação de seda total. Aguenta, que é assim mesmo. Cinzen, ela é perfeita, né? Eu gosto dos olhos, consigo ver a alma dela. Os olhos são as janelas da alma. Que história linda, ela é a nossa inspiração. Verdade, Miranda. Um argumento só. É o que me basta. Pra olhar para aquele sonho e dizer, cara, eu queria franquia, tem uma galera acreditando em mim. Mas não faz mais sentido. Eu vou fechar a Miranda Woman Place. E foi um auê na academia, foi um auê das alunas, das professoras, das sócias, da minha família, foi um auê. Quando eu decidi a primeira separação, foi outro auê de novo. Quer dizer, foi antes, né? Foi um auê, como assim? Você vai se separar daquela pessoa maravilhosa, ele é ótimo. Eu sei que ele é ótimo, não tô dizendo que ele não é, ele é. Mas não faz mais sentido pra mim. E quando não faz sentido pra mim, gente, eu sou muito intransigente. Eu sou insuportavelmente intransigente. E não é brincadeira, não é exagero, não. Seja insuportavelmente intransigente quando fizer sentido pra você, porque o sentido só precisa fazer sentido pra você. Ah, mas a mãe não acredita. O problema é dela. Não tô falando da minha, tá? Porque é minha querida. Ela valida tudo. Ah, mas minha melhor amiga não acredita. O problema é dela. Ah, mas meu marido... Dane-se. Tem que fazer sentido pra ti. Você não tem que explicar o sentido da sua vida pra mais ninguém. A sua vida tem que fazer sentido no seu casamento enquanto casal. Ah, bom. Lembra do meu segundo casamento? Pra mim era um sentido, pra ele era outro. Como casal era um terceiro sentido. O meu sentido individual e o nosso sentido como casal eram os mesmos, mas o sentido dele não é. Bastou um argumento bem dado que ele me deu pra ele nunca mais me ver na vida dele. Na verdade, até ver, mas eu acho que não fica muito contente, não.
Então eu me tornei escritora. A expectativa hoje é viver dos livros e para os livros, que é algo que eu faço muito bem, que é algo que eu amo fazer, que é algo que é divino, não foi uma construção. Eu não fiz nenhum curso, gente, eu fiz escola pública. Para escrever do jeito que eu escrevo, você acha que foi na escola que eu aprendi? É de lá. E por graça divina, a minha mãe tem o hábito ferrenho de leitura, ama e é apaixonada, e aí eu acabei trabalhando mais isso sem querer, sabe? Pela leitura da vida toda. E aqui eu quero falar para vocês também uma coisa a respeito da expectativa em relação à estratégia. Lembra que eu sou especialista em negócios? Fiz vários MBAs e tudo mais nessa parte de negócios, porque daí depois da educação física veio essa visão estratégica das empresas, estava trabalhando com isso e tal. E aí eu tive que colocar duas mirandas, uma de frente para outra, que era aquela que se entrega sem estratégia nenhuma, junto com aquela que é super estratégica, porque dentro das empresas o que eu fazia era estratégia. Tem visão para tudo, tem percepção para tudo, tem meta para tudo, tem métrica para tudo. Então, tinha que colocar essas duas mirandas juntas. Quem são as duas pessoas que você precisa colocar para que a expectativa seja algo positivo para você? Algo que você possa usar para você. No meu caso, tem o desenho estratégico e tudo mais dos resultados específicos que eu quero. Olha só, quero, tem expectativa, tem falta. Mas também tem uma lacuna imensa para aquilo que vai ser. Ah, mas você tá morando na Serra até tal ponto, até tal dia. Por enquanto, nesse momento de hoje, eu tô morando aqui até tal dia. Ah, mas e depois? Alguém me perguntou onde. Não sei. Mas como é que você vai fazer? Ué? Claro que eu tenho uma liberdade para fazer isso geográfica, né? Mas o que você tem de liberdade que você consegue usar as expectativas a seu favor? E para de usar, ah, mas a Miranda pode porque ela tem isso, porque ela é aquilo, porque ela fez, porque não sei o que. Para de usar isso como desculpa. Isso não é desculpa, isso é racionalização. Muito cuidado com a racionalização. Eu não fiz nenhuma estratégia para escrita, eu não sabia que eu ia ser escritora. Isso veio na minha vida e eu abracei. O que vem para sua vida que você não abraça? O que você mais deseja na sua vida? Ah, eu gostaria de tal coisa. O que você tem feito para que isso se realize? Sentado e rezado? Não está esperando na janela, mas está esperando no sofá. Ao invés de arrumar a casa, ao invés de fazer a sua parte. E é cansativo, muitas vezes é cansativo, principalmente se não faz sentido. Se não faz sentido, se torna mais cansativo ainda. Por que é tão cansativo tantas coisas na minha vida? Por que é tão cansativas tantas coisas na sua vida? Porque chega um momento em que você tá na resistência, e a resistência cansa. Não tem fluxo energético, você tá resistindo, você tá segurando, você tá represando. Você represa. E aí não tem fluxo. O fluxo está na entrega, no deixar ir. Entende? Essa entrega, esse deixar ir, eu aconselho de verdade que vocês leiam o Paris Saint-Exupéry. Para quem não leu ainda, para quem já leu, leia de novo. Esses dias eu li os livros, porque como eu ia escrever o 6º livro, eu queria relê-los e eu tava com um pouquinho de medo. Eu disse, será que eu vou? Depois de tudo que aconteceu na minha vida, depois de tantas decisões difíceis, dolorosas, depois de tanta coisa que eu vi dentro de mim e fora de mim também, assustadoras, será que eu vou gostar dessa trilogia? Eu dei uma enroladinha pra ler, eu vou ser sincera contigo. Porque assim, a minha visão é... Eu sou a melhor escritora que eu conheço pra não falar nenhum palavrão aqui. Só que eu tava bem medrosa de ler. E aí eu comecei a ler. Disse, bom, não adianta, né? Nós vamos ter que fazer porque eu vou escrever o 6º livro. Se eu sou ruim, eu nem escrevo, então. Vou ler e vou ver o que vou pagar pra ver. Literalmente pagar pra ver. Pagar com tempo, com o medo, com os sentimentos, mas eu fui lá e fiz. Olha só, não fiquei na janela esperando. Eu fui fazer o meu trabalho. Eu vou reler a trilogia pra ver se é bom. Porque como eu gosto de colocar links de uns livros nos outros, Stephen King faz isso muito bem, e mãe e eu somos apaixonadas por Stephen King, ele faz isso muito bem. Ele coloca assim elementos de um livro no outro. Eu acho isso inteligentíssimo. Eu adoro isso.
Não foi consciente, eu já estava fazendo, mas hoje eu entendo que eu já via pessoas fazendo isso. Já tinha visto pessoas fazendo isso, Stephen King um deles. Aí vou ler a trilogia pra fazer isso. Ver se eu coloco, que links eu vou colocar da trilogia, não seja um assunto que você transcenda, morrendo de medo do que eu ia achar do que eu tinha escrito. E eu tava extasiada com a minha própria escrita. Então, sem nada de modéstia nem humildade, leia, porque a trilogia te ensina essa entrega. Quem lê a trilogia, apesar de ser um romance, grifa muita coisa. É muita coisa. Porque tem muito milagre, tem muita coisa boa nela. Então, leia a trilogia para você aprender sobre essa entrega. Leia o Dom Juan de Merda Nunca Mais para você se vacinar contra pessoas e situações abusivas, aprendendo a lidar com o vírus do abuso em você, na sociedade, nos outros e principalmente nas pessoas que você ama. E principalmente nas pessoas que você acha que ama, mas não é amor quando é abuso, para você cortar elas da sua vida. Vocês viram aqui nos comentários a quantidade de mulheres que disseram: graças ao livro da Miranda eu me livrei, graças a Miranda eu me livrei, graças a Dom Juan de Merda. É maravilhoso. E leia também, ou seja, um assunto que você domina, mas seja minha aluna no método Livebook para você explorar melhor as quase 100 ferramentas de inteligência sedutora, conceito criado por mim, através do seu estado pleno de presença e o gerenciamento ótimo das suas emoções. Feito o meu jabá, feita a minha live class, uma verdadeira aula sobre expectativa, reforçando de que você assista as live classes que já estão salvas. Eu quero desejar para vocês um excelente domingo e dizer que acabou. A Cícera estava falando aqui, beleza, recadinho pro pessoal da live. Dizer que acabou, quero agradecer quem ficou aqui até o final, dizer para vocês assistirem novamente essa live, assistirem novamente as minhas lives, porque elas são verdadeiras aulas e tem muito conteúdo legal aqui, tá bom? Então, é isso. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida. E vamos lá? Vamos pra frente que atrás vem gente. Adiós! Vejo vocês no resto dos materiais.